Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe vocês, abençoe o pastor Paulo, sua família. Quanta alegria poder estar aqui com os irmãos e que a boa mão de Deus esteja sobre vocês, sobre a casa de vocês e sobre o coração de vocês. Que Deus ajude esses 42 anos da igreja organizada, que Deus abençoe os organizadores, os fundadores da igreja, pastor Jairo, né? O fundador, organizador. Deus abençoe. Estou acompanhado do pastor Jorge, fique de pé, por favor, e do irmão Cristiano. Muito obrigado, estão sempre comigo, nunca ando sozinho. Minha esposa, de vez em quando eu viajo sem pessoa humana no meu carro, e ela diz: você vai sozinho? Eu disse: nunca ando sozinho, vou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas hoje estou também com eles dois. Quero agradecer a Deus pela cortesia, pela cordialidade de poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. E pastor Paulo, muito me honra, cara, porque o homem que vai ficando velho, ele vai ficando esquecido. Eu lembro que primeiro eu pregava nas igrejas, segunda, terça, quarta, quinta eu pregava lá na igreja, sexta pregação, sábado pregava, no outro domingo voltava, pregava, e hoje eu fui na Coreia. Então eu fui na igreja do David Bon e o Chu. Então lá eu perguntei ao diácono por que mudaram o nome dele, porque o nome dele era Paul e agora é David. Aí o diácono lá, o intérprete, disse: o nome dele foi mudado e ele quis mudar, já pode mudar o nome. E se aqui no Brasil pudesse mudar o nome também seria rapaz, não é fácil não. Então, por que ele tirou o nome Paulo e colocou Davi? Ou para David, ele disse porque Paulo era viajante, não parava no tempo. Davi ficava no palácio. Entendeu? Davi não andava, não viajava, ficava mais. Então o cara, quando vai ficando velho, ele tem que tirar o nome de Paulo para colocar Davi. Em vez de ficar viajando por aí com você, fica com Davi aqui. Quero agradecer a Deus por essa mesma que ele disse lá. Então, tem um ditado do Brasil que fala assim: velho e criança, ninguém dá confiança, né? Então, eu agradeço a Deus. Primeiro eu pregava em culto de rock com bebês, quando era novo. Hoje nem culto de diabo eu sei não pregar mais. É verdade. Primeiro eu pregava em rock com bebê, tinha um rock com bebê. Então, a minha mãe, aquela minha mãe não é igual a mãe de vocês, a minha mãe teve poucos filhos. Ela queria ter muitos filhos, mas não conseguiu ter, né? A meu pai morreu em 1970, deixou minha mãe por 42 anos, com 14 filhos. Ela achou que era pouco e ela foi, adotou mais 4, 18. Aí Paulo chegou para mim da mãe e falou assim: quer que abaixe o som? Quer ir para um lugar mais tranquilo para depois você pregar? Eu disse: eu não sei o que é silêncio. Eu morei numa casa com 18. Eu não sei, há muito tempo eu queria silêncio. E também eu tenho duas tendências musicais. E todas essas duas tendências de som alto. Eu gosto de pagode e gosto de rock and roll. Então você vai estar dizendo um monte de coisa. Eu estou sério. Mas é isso mesmo, eu tenho essa tendência musical, eu tenho esse problema de audição. A minha está me dizendo nada, os caras estão gritando, cantando, chorando do meu lado, não está me dizendo nada. Porque eu nasci numa casa com 18, então, enquanto eu estava gritando, mamãe, o outro estava batendo no outro aqui. Aí a mamãe vinha para acudir o outro gritava, mamãe, e aí era a minha casa era o. Mas olha, quando foi bom ter essa família. A minha mãe morreu em setembro do ano passado, não com a idade de vocês, nem queria que minha mãe vivesse igual vocês. A minha mãe morreu com 101 anos. Minha avó morreu com 112. E quando alguém fala assim: e a saúde? Eu disse: tira o olho grande de mim, eu quero passar a minha avó. Tem umas placas nos caras que tem os olhos irados. Já viu aquele cara que é irado? A sua mulher está toda bonitona com o casamento, já viu? Ela vai na manicure, pedicure, tudo que tem cura ela faz. Aí ela pinta o cabelo, ela passa batom, ela muda, ela compra a roupa, ela bota a roupinha apertada. Já viu que a roupa apertada, já viu? Bem apertadinha e tal. Aí passa o olho dentro assim: pô, sua mulher tá jovem, tira o olho do burro, é muito.
Né? Então tem gente, quando esses camaradas começam a olhar para você com o olho mirado, você vai olhar, pô, seu filho está grandalhão. Em nome de Jesus, chegar e repreender. Eu estou falando sério, é porque Charles Chaplin ele escreveu um livro, ele dizia assim, se vocês compreendessem a minha brincadeira de dizer verdade. Hoje estou dizendo verdade, brincando com vocês. A inveja, o olho gordo, aí sim isso é fácil. Tá? Quando chegar em casa, o cara tiver muito olho gordo, você coloca a vassoura atrás da então, o cara chega assim, pô, seu filho é inteligentíssimo. Não fica pensando que ele está torcendo o seu filho, não, está querendo que o seu filho caia. É olho gordo, é olho virado. Tá? O rapaz, sua namorada é bonita, tá? Tudo que você tropeça para ele tomar uma olhada de você. Eu não dou esse nome, não. Tá? Eu paro no lugar, o cara fala assim, que carrão! Eu chego no outro dia, já jogo a rua em cima do carro. Eu sei que o olho grande, o cara tem olho grande, o cara é da nação, tá? É verdade, é verdade, é verdade. Hoje eu passei no lugar e todo mundo olha a minha cruz, né? Aí fica olhando a cruz, pensando que eu sou padre, eu sou sacerdote. Então, Paulo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de dar um velho. Estou com 37 anos de ministério. A minha idade eu vou falar, porque vamos supor que você sai da igreja quer me convidar, então não vou falar a minha idade, não vou falar a minha idade, tá? Não vou falar a minha idade, mas eu quero agradecer de todo o meu coração, tá bom? Eu vou pegar um sermão de 3 tópicos, eu vou ler o texto, sair do texto, não volto. A minha mensagem hoje tem como título, não ignore o poder da oração. Agora eu quero que você sossega. Acabou a brincadeira. Vamos entrar para a sala do trono. Ok? Se o seu celular tocar, pode ficar tranquilo. O único que quer tirar você do culto é o diabo. Jesus não quer tirar você do culto. Se tiver alguém captando você para sair, pode falar para ele, transa o dedinho assim e fala assim, vai, eu vou ficar. Não sai. A Bíblia nos fala, no livro de Atos, capítulo 5, capítulo 12, digo, versículo 5, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 24. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Verso 24, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não ignore o poder da oração. Quantas pessoas estão brincando de orar? E a Bíblia diz no verso de número 24 que a palavra de Deus crescia e a igreja se multiplicava. Não há como ignorar uma pessoa que ora. Eu estive na Coreia e lá eles oram muito. Ou muito, não sei se é muito, tá? Mas oram bastante. E chegou o momento que a gente chegou no culto às 4 da manhã. Tem vários cultos durante o dia. O lugar que eu estava, um lugar chamado Belpione, fiquei numa igreja metodista e fui fazendo um curso sobre o crescimento de igreja e adoração. E então, eu fui para o primeiro culto, às 4 da manhã, terminou o primeiro culto, e então me chamaram para ficar lá. Eu fiquei até o 4º culto, não fiquei nos 2º, 3º. E fiquei no gabinete com o pastor titular da igreja, que ia pregar no 4º culto. E ele então disse assim para mim, mas outros pastores, podem orar. Já chegando, faltando 1 hora para o 4º culto. Aí eu fiz a minha oraçãozinha de 3 minutos, e achei que estava feio. O outro pastor orou 1 minuto e meio, e o outro pastor orou 1 minuto. Eu falei assim, amém. Aí o pastor foi começar a orar. Ele orou de joelhos, 55 minutos. Eu já estava sentado, estiquei a perna, deitei, e ele continuou orando. O resultado da nossa vida é o resultado de oração. Quando eu falei para você que sou de uma família muito grande, eu morava em fazendas. Meu pai
era camponês, escravo. Por que escravo? Porque ele trabalhava na fazenda e o salário dele era trocado pela própria comida no armazém do fazendeiro. E nós, garotos, trabalhávamos junto com o nosso pai, nós não recebemos nada, então éramos escravos ali. E minha mãe, quando a gente ficava doente, não tinha médicos, nem remédio. E eu via minha mãe orando, ela dizia assim: Deus, não tem médico aqui, nós temos das ervas. E então fazia logo chás. E minha mãe dizia: não tem médico, não tem remédio aqui. Meu Deus, meu filho está com a febre, que a gente suava de tanta febre, de tanta dor, a gente chegava no TH, de tanta dor. E eu via minha mãe orar e dizer assim: eu não tenho médico, eu não tenho remédio, mas eu tenho o Senhor que fez meu filho, e o Senhor sabe onde está a ferida. Eu quero pedir, meu Pai, eu não quero perder nenhum deles, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. E no outro dia a gente já estava jogando bola, era curado. Então eu via esse poder na minha própria casa, com a minha família. Um pastor chamado Miguel da Paz Barreto, pastor da Igreja Batista Concórdia, no Recife, um pregador, homem de oração. Ele então dizia que converteu-se uma mulher, foi para a classe dele, ele ensinou a mulher a orar, a ler a Bíblia. E aquela mulher toda quarta-feira, então ela vinha e passava pelas favelas, comunidades, pobres, e ela vinha entregando folheto e orando pelas pessoas, convidando as pessoas para o culto. E ela passa numa comunidade dessas e chega para uma mulher, a mulher está bem abatida, triste, num tanque de roupas, e ela então vai oferecer um folheto, mas a porta estava aberta. E quando ela entrega o folheto, a porta aberta, um barraquinho muito pequeno, muito minúsculo, veio um odor muito forte, cheiro de podre. E aquela mulher disse: que cheiro é esse? Sua casa está em coisas estragadas? E aquela mulher chorando disse: não, o meu filho feriu a perna, entrou uma madeira na perna do meu filho. Já levei para o hospital, mas não engrenou, apodreceu a perna. E não tem mais jeito para ele, está em coma aqui, o médico para ele vir para casa, para ele ficar em casa e morrer. Aí ela disse: eu posso ver o garoto? Ela disse sim. E ela entrou para ver o menino. E lá estava o menino com a perna toda preta, e aquela criança, muita febre, em coma. E ela disse: eu posso chamar o meu pastor para vir aqui orar? Ela disse: pode. Mas eu acho que não tem jeito não, porque ele já ficou internado, não tem mais jeito, não tem vaga no hospital, e os médicos mandaram. Meu filho, quantos anos tem ele? 12 anos. Eu acho que vai lembrar uma história, vamos lá. Chamou então o pastor Miquel viu o quadro, e ela pediu: o pastor coloca a máscara, porque ele está cheirando mal. Então o pastor Miquel chega naquela casa e vê aquele quadro e disse: não tem jeito, vou fazer o seguinte, o secretário de saúde aqui do estado é meu amigo, eu conheço o governador. Eu vou ligar agora e vai vir um helicóptero aqui, vai pegar essa criança, vai levar para o hospital. E aquela mulher de oração disse: pastor, eu acho que o senhor não está entendendo. Ela já mandou o filho para o hospital. O hospital mandou o filho para casa. E só tem um jeito, pastor. Ela disse para o pastor, então vamos orar. E o pastor Miguel, na sua simplicidade, orou. Não acreditando muito de que Deus poderia ressuscitar aquela criança. E ele então ora e diz: Deus, obrigado por essa criança, agora prepara o coração da mãe. Porque essa criança está mal. E traga conforto para o coração de toda a família. E amém. E aquela mulher de oração disse para o pastor: pastor, eu posso orar da forma que o senhor me ensina lá na Concórdia? Aí o pastor Miguel disse: pode. Aí ela vai, se ajoelha e começa a clamar: a Deus, obrigado pelo meu pastor que me ensinou a confiar no Senhor. Obrigado pelo meu pastor que me ensinou a conhecer o Jesus da Bíblia. Obrigado pelo meu pastor que já me deu aula sobre uma menina que tem 12 anos da idade dessa criança que está aqui. Obrigado, Senhor, porque o nome dessa menina da Bíblia, nós não sabemos, né? O pai é Jairo.
Senhor, essa menina que o Senhor curou era filha de um sacerdote que conhecia. Mas Deus, o que é mais fácil? O Senhor ressuscitar aquilo que está no livro de Lucas, capítulo 7, em que a viúva já tinha perdido o esposo sozinha, e agora perde também o seu filho, e o Senhor fala para aquela mulher: não chores, seu filho vai viver, e o menino, que é mais fácil. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor opere essa graça hoje aqui. Faça esse milagre hoje aqui. Porque essa mãe, é só ela não tem ninguém com ela. Só tem o seu filhinho. E se esse garoto morrer, ela vai ficar sozinha, vai ficar muito triste. Eu sei que o Senhor tem poder. Começou a orar. E o pastor Miquel então abriu o olho na oração. E foi olhar para perto da criança. Pedaço de madeira estava saindo de dentro da perna da criança. E ela começou a orar, e quer disse: irmã, e ela continuou orando, e o pastor Miquel disse: irmã, aí ela disse assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Caiu um pedaço de pau, o sangue podre, e a criança voltou a vida. Glória a Deus. Eu quero dizer, eu não sei qual o tamanho do seu problema. Muitos anos atrás, um diácono lá da igreja, irmão Pedro Moura, ele foi no hospital fazer uma visita lá no São João Batista. Irmão Pedro Moura, então, quando chega lá, ele vai embora, mas ele voltou e anotou. Porque lá eu tinha uma frase, ele chega na igreja e diz: pastor, olha que frase. Eu disse: qual frase? Eu anotei essa frase lá dos padres, lá do hospital. Que frase é essa? Não diga para Deus que você tem um problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Tem muitos anos isso. Qual o problema que você está enfrentando? Você está levando o seu problema para quem? Você está conversando o seu problema com quem? Qual a autoridade que a pessoa que está ouvindo o teu problema possui? A Bíblia me fala que a oração nós não podemos ignorar. Deus, através das orações, observa bem, Ele vai desencadear aquilo que está oculto na sua vida, Ele vai fazer transbordar o teu lagar. Ele faz transbordar o nosso lagar. Deus faz, Ele quebra as algemas, Ele coloca de pé aquele que está caído. O livro de Isaías 40 fala que Deus é aquele que dá vigor, aquele que não tem nenhum vigor. Ele renova a nossa força. Através da oração, Deus faz a gente experimentar grandes coisas. O número de convertidos, a Bíblia disse que se multiplicava enquanto a igreja estava orando. A chave para o crescimento da igreja é a evangelização e a oração. O pastor Fabinho dizia: santificação, evangelização e oração é o combustível para a igreja. Quantas vezes eu ouvia isso? Os olhos de Deus estão ao nosso favor. Você pode dizer amém? Eu disse que os olhos de Deus estão ao vosso favor. Olha o que diz a palavra no livro do Salmo, de número 34, verso 15 e 16. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao clamor. A face do Senhor é contra aquele que faz o mal, para desarraigar da terra a memória das pessoas ruins. Sei que todos têm vivido ou passado por tribulações. Vocês que estão em oração constante, tenham tranquilidade. Continue clamando ao Senhor, porque Deus está vendo você. É impossível Deus não está vendo você. Estava numa igreja, numa ocasião, e lá em Florianópolis, pastor saudoso, Paulo Solonca. E Paulo Solonca, ele falava sobre sua experiência de oração. Ele dizia que tinha um menino na sua igreja que precisava amputar a perna. Ia amputar a perna, e ele então ficou sentado no hospital, orando, o dia antes da amputação da perna daquele menino. Ele ficou ali orando, orava, e ele ficou ali pedindo a Deus, e disse: Deus, amanhã em dia que esse menino vai amputar essa perna, é uma criança, Senhor. Como vai ficar essa criança? Vai crescer sem um membro do seu corpo? Eu sei que o Senhor está aqui me ouvindo. E Paulo falou que ficou lá até de noitinha sentado, lá no hospital, e orando. Depois foi embora para casa. No outro dia cedo, ele volta para o hospital, porque era um momento então
para consolar a família, e de repente na cidade de Florianópolis estava acontecendo, prestemos atenção, um congresso de ortopedistas no mundo todo. E o ortopedista, então, ele vai visitar hospitais. E quando ele chega lá, um senhor de idade, daqui mesmo do Brasil, de outra parte, né, de outro estado, ele entra para fazer revista e visitar os doentes de parte ortopédica. E o pastor Paulo Soronga disse que aquele senhor de idade, médico de idade, olhou para a criança e disse: qual é o problema dessa criança? E o médico disse assim: vai ser amputada. Ele disse: não, existe uma técnica nova, que não vai precisar não, nós vamos fazer essa técnica. E aquele homem então, ele opera aquela criança, ele então readapta a vida daquela criança, aquela criança não precisou amputar o membro do Senhor, porque tinha alguém orando. Ontem eu fui lá na divisa do Espírito Santo pregar num casamento. Foi uma menina que eu preguei muitos anos lá em Campos. E aquela criança de 11 anos aceitou Jesus, foi à frente e batizou-se. Ela disse para o pai e para a mãe: pai e mãe, o dia que eu casar, por favor, o senhor, pai e minha mãe, chame esse pastor. Era uma criança de 11 anos. E pediu que, quando casasse, me chamasse. E ontem foi o casamento dela. E lá eu estava. Eu disse: eu não morri ainda, estou aqui. Sabe por que eu não morri? Por causa das promessas das pessoas. Tem pessoas com promessas. E falando: Deus, não deixe de morrer antes de fazer meu casamento. Então, querido, o que eu quero dizer é isso? Ontem, então, eu fui lá, e aquela menina hoje, aos 28 anos de idade, ela casa. E quem estava fazendo o casamento? Eu estive muito mal de Covid, fiquei internado, parecia que ia morrer, mas Deus falou assim: você só está doente, você ainda não vai morrer, que tem um casamento de uma menina que falou, ele tem uma promessa. Eu quero dizer a você, Deus deu uma promessa, e antes de cumprir a promessa, você não amém. Por favor, você tem aqui querendo casar, criança, faça uma promessa que eu demorar muito tempo. Então, observa bem essa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia, a palavra multiplicava. Os olhos de Deus estão voltados para nós. Os olhos de Deus estão voltados para você. Você está no tempo de ensino médio, já se preparando para uma universidade, você que está na escola técnica, querendo aprender uma profissão, você que já está determinado em se casar, aprenda, não desista. Os olhos de Deus estão ao teu favor. Você crê assim ou não crê assim? Então, pastor Paulo, vem chuva, vem vento, mas nós permanecemos firmes no Senhor. É o que nós aprendemos no Evangelho de Mateus 7. Jesus fala que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, bate, vem a onda, bate, mas a casa permanece firme. E eu quero perguntar a vocês: vocês estão firmes em Cristo? Levanta a mão e dá glória a Deus. É isso que Deus, os olhos de Deus estão sobre você. Estão a favor, a Bíblia nos fala. Sei que todos vivemos as tribulações. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 12, fala: porque os olhos de Deus estão sobre os justos, e os ouvidos do Senhor atentos à súplica desse justo. Deus está ouvindo a sua oração, está vendo o teu clamor. É impossível, Deus é como aquele moço que é ladrão. Ele sai toda madrugada e vai roubar, e larga a casa, a mãe, e a mãe crente, chorando, vai para a igreja, ora, e não consegue muito resultado, e faz um ano de oração pregar naquela igreja, e então aquele homem faz apelo para a consagração de vida, e aquela mulher vai na frente e diz assim: moço, eu sei que o senhor está pregando, essa é a sua última noite, amanhã o senhor só vai pregar de manhã, o senhor vai embora, eu gostaria que o senhor visitasse a minha casa. Aquela mulher estava em lágrimas, e aquele pregador disse: mas por que eu tenho que visitar a tua casa? Ela disse: porque eu tenho um filho ladrão, enquanto eu venho para a igreja ele vai roubar, vai fazer coisas erradas. Aí aquele homem, era sábado à noite, ele então terminaria de pregar no domingo pela manhã, e aquela mulher então pede para ele: vai na minha casa, e chorava, aquela mulher soluçava, e aquele pregador disse: eu não vou na sua casa não.
E ela se assustou e disse: mas por que o senhor não vai na minha casa? Ele disse para aquela mulher: é impossível, Deus não está vendo os seus soluços, os seus lábios. Pode ir para casa, vai acontecer coisas tremendas. E quando ela chega em casa, o filho não saiu aquela madrugada, estava dormindo. Aí, quando ela chega em casa, o filho fala assim: mãe, a senhora vai para a igreja amanhã de manhã? Ela disse: vou, meu filho. Então, por favor, eu vou dormir e a senhora me acorde de manhã. E então, aquele moço foi dormir, aquela mulher foi dormir, e no domingo pela manhã foram à igreja, e aquele moço estava na frente cantando para Jesus. Eu quero dizer, Deus é o fim da força. Deus ouve o teu clamor. Nós somos uma igreja que ora. O povo batista, um dia um político me procurou e falou assim: pastor Paulo, olha, vocês não sabem a força, pastor Aécio, que os evangélicos têm. Vocês têm muita força. Eu disse: eu sei disso, que nós sabemos que temos força. Ele disse: ele querendo colocar, sabe, milímetros em mim. Eu disse que ele não sabe a força que os evangélicos têm. Eu não sei. Ele disse: por quê? Porque há 2000 anos vocês são incrédulos, tentam terminar com a igreja e não conseguem, porque tem gente orando por ela. Há 2000 anos Satanás fez festa tentando derrotar a igreja. E quanto mais aperta a igreja, meu irmão fala que igreja é como um bolo. Quanto mais persegue e bate nela, mais ela cresce. Assim é nós. Você está com Deus, você anda com Deus, sua família de Deus. Deus não fez você para perder. Você que é jovem, adolescente, aprenda isso. A sua mãe não gerou você 9 meses no ventre para criar um fracassado. Você é mais forte do que as pessoas possam pensar. Estão comigo? Eu comecei a pregar essa coisa. Eu quero pregar para crente tudo de manhã. Você tem um churrasco aqui. Eu vou vir de manhã pregar. Mas observa bem. Adolescente acordando meio-dia, filho de pobre acordando meio-dia. Jovem, moça bonita, acordando 10h30, vai entrar no colégio 11, chega atrasado no colégio, e mal durado ainda. Deus não fez a sua mãe carregar você 9 meses para você ser um fracassado, um vencido. Deus fez você um campeão. Diga amém. E você tem 36, você tem 17 a 36 anos, fique de pé. De 17 a 36. Olha para mim, olha para mim. Eu quero ver você sorrir comigo lá no McDonald's pagando o olha para mim, preste atenção. Vocês têm mais força do que o mundo pensa. Pastor, fique de pé ainda. Eu não li água, cada hora de água, eu 45 minutos. Então, fique de pé. Pastor, uma guria. A minha esposa sabia inglês e uma guria. Chegou o dia Ilka, oi, quero aprender inglês. A Ilka começou então a ensinar gramática. Aí um dia a Ilka perguntou: o que é que você quer ser? Eu quero ser executivo. Eu quero ser executivo, eu vou ser executivo de uma grande empresa, tia Ilka. Aí Ilka foi, então parei, você tem que ir avançar mais no inglês. E aí sobra o marido, né? Aí oi, tem uma criança pobre que quer ser executiva e ela tem que avançar no inglês. Isso é legal, continue. Eu disse: não, vamos colocar no Brasa. Brasa, meu irmão, é um curso caro demais. Eu disse: não, por que Brasa? É porque Brasa, você conhece Dona Graça e você vai pedir uma bolsa para ela. Não, mas eu tenho que pedir. Aí vai eu para lá e digo: Dona Graça, ela não achou graça. Ela não achou nenhuma graça. Nenhuma graça. Eu disse: Dona Graça, eu disse: o que faz aqui, pastor? Eu vim aqui hoje em nome de Jesus, não foi da minha mulher. A minha mulher. O que quer? Então, eu pedi que eu pedisse para a senhora uma bolsa. Bolsa, não é carteira não. Carteira é desse tamanho, Dona Graça. É bolsa.
Ela disse, para quê? Como uma criança pobre, eu só tenho condições de pagar 10% do valor. Aí disse 10%, não, isso aqui não é igreja do seu dadismo. Eu disse, estava errado, que mulher ruim. Que mulher ruim. Mas então, o senhor dá 30%. Eu falei, tá bom. A menina começou a chutar no braço. A menina foi fazer administração de empresa. A menina fechou 7 anos no braço. A menina subiu. Eu disse, graças a Deus, terminou a faculdade, o negão aqui pagou e você desapareceu. Desapareceu muito mais vida. Essa diferença não desaparece em qualquer. Dá vontade de cantar aquela música, sabe qual música? Cheia de chá. Então, vocês sabem, já que vocês disfarçaram, vocês sabem. A música que o Guilherme garante, você sabe sim. Aí lá, isso aqui é imitado. Oi, pastor, disse que você é Bianca. O quê? Doutor. Oi, você tem andado? Estudar Noruega. Trouxe o bacalhau? Não, a Baker me mandou para a Noruega. Há quanto tempo? 12 anos. E você é o quê? Eu sou aquilo que Tia Ilka me ensinou. Eu sou o quê? Você vai quando você quiser ir, você é o que você quiser ser, porque Deus está a seu favor. Qual o seu nome, moço? Fala assim, Deus está a meu favor, pastor. Não, fala alto, rapaz. Você fala alto, rapaz. Deus está a meu favor. Glória a Deus. Aleluia. Escandalosa, qual o seu nome? Qual o seu nome? Diga, Deus está a meu favor. Deus está. Barraqueira, fala assim. Fala assim. Eu quero ouvir. Deus está ao meu favor. Tá ou não está? E vocês todos aqui, pode falar a mesma coisa? Você está entendendo? Você vai onde você quer. Você não é mais pobre do que eu fui. Você não nasceu no Lago dos 18. Você não trabalhou em fazenda de graça. O ventre da sua mãe não colocou fracassado, colocou campeão. Diga amém. As mães podem falar isso? Os pais podem falar isso? Então nossos filhos vão longe. Como é que diz a Bíblia, pastor Paulo? Não tenta adivinhar não, nem eu sei. Mas a Bíblia diz assim, pastor Paulo. A Bíblia diz assim: os filhos são como flechas nas mãos de quem? De um homem valente. Carregar 9 meses, um pimpolho dentro da barriga, o cara depois ficar. Olha, rapaz, dá vontade de dar um chute para trabalhar. Eu pedi com o pastor Daniel Paixão. Pastor, agora sai para vocês. Está no caminho. Vou pegar uma água. Quem que pede os pais? E mães? Pais e mães. Madrasto e padrasto também. Você tem filho? Fique em pé. Preste atenção. Os filhos são as flechas. Diga amém. Amém. E os pais são os arcos. Diga amém. Amém. Os filhos são o quê? As flechas. E os pais? Os arcos. Então preste atenção. Quanto mais dobrado os arcos, mais longe vão vir. Então os filhos de vocês vão mais longe que vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Eu perguntei para um professor meu e disse, doutor Danarage, um intérprete, e diga para o doutor Danarage o que é um líder de verdade. É um indiano. E ele disse, líder de verdade é aquele que prepara o seu liderando para ser melhor. Os filhos de vocês serão melhores do que vocês. Amém. Vocês estão preparados para isso? Amém. Estão? Estão ou não? Amém. Então, preste atenção. Diz assim agora, os olhos de Deus. Os olhos de
Estou sobre a minha casa. Diga amém. Agora, pai e filho, fique de pé. Eu estou terminando também, eu vim me entregar. Dá um abraço para o pai. Não, fica pai e mãe de pé, de pé. Dá um abraço. Tem gente aqui, tem neto aqui. Sai do lugar. E assim, você vai vencer porque a sua mãe encarregou de você um vencedor. É isso aí? Você acredita nisso? Acredita nisso? Dá isso aí, fala para o seu filho. Isso é uma profecia de pai. É uma profecia de pastor. É profecia de apóstolo. É profecia de uma mãe. Vocês estão entendendo? A flecha vai longe. Por causa do Isaac. Eu disse que as flechas por quê? Por causa do quê? Então quando vai dobrar o arco, mais longe para o quê? Glória a Deus. Zé de Camargo fez uma música, não gosto dessas músicas. Mas ele quer assim, o dia que eu saí de casa. Meu pai. Aí diz que a mãe fala assim, filho, vem cá. Que filho é como ave, que cria asa e logo quer voar. Deixa o filho voar. Porque você está orando. Se você está orando, ele não vai voar para o lugar ruim. Ele vai voar para o lugar bom. Os passos de um homem bom, de uma mulher boa, são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque ele assegura a mão. É um Senhor. Você pode bater as palmas aí. Quando Herodes ele se inclinou para fazer mal ao povo de Deus, o Senhor viu a soberba dele, mas também Deus viu a insignificância dele. O povo saudava e considerava Herodes como um Deus. Atos 12, 20 a 23, a Bíblia diz assim: Herodes estava muito irritado contra os moradores de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo em comum acordo com ele, obtendo amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediram paz, porque o seu país abastecia o país do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra, e o povo exclamava: é a voz de Deus e não do homem. Observa bem, nesse mesmo dia o anjo do Senhor feriu Herodes e Herodes foi comido por febre. Observa, a sua oração é mais poderosa, mais valiosa do que você possa pensar para Deus. Uma igreja chega a 42 anos pela oração. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantos jovens se formaram aqui? Quantas famílias foram abençoadas aqui? Quantas vidas foram cobradas, edificadas aqui? Ainda, meus queridos irmãos, que os anos da vida não tenha sido moleza para você. Mas observa, creia em Deus. Ainda Deus se encontra no trono dele. Ele é quem tem o controle de todas as coisas. Pode ser que nem sempre compreendamos os desígnios do Senhor, mas sabemos que a vontade de Deus é a vontade soberana. A vontade de Deus é a vontade soberana. Ele é soberano sobre você, sobre sua família. Confia no Senhor. O livro do Salmo 55, 22 diz: lance o teu cuidado sobre o Senhor, lance o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, e não permitirá que o justo seja abalado. Deus não vai permitir que você seja abalado. Vai vir um vento, a tempestade. Olha, não importa quem você seja, o Senhor sempre ouvirá as suas orações. Diga amém. Amém. Não importa, Pedro está preso. Herodes matou Tiago. A perseguição contra a igreja. Mas o povo estava orando, estava perseverando na oração. A Bíblia nos fala aí no capítulo 12, verso 5, diz: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja orava. Ele estava lá sofrendo, passando por aquele momento de vexame, porém a igreja orava. Quando tiver alguma coisa apertando a sua vida, a Bíblia nos dá a receita no livro de Mateus: entra no teu
quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque Deus tudo vê, tudo ouve, Deus também te recompensará. A oração é tudo na nossa vida. Na igreja tem um jovem chamado Cristiano e uma jovem Cíntia. Eles casaram e ela começou a querer um filho, não tinha filho, não conseguia filho e chorava. E tinha um outro jovem lá também que queria e não tinha filho. Tinha 3 jovens lá. Nós tínhamos lá o Cristiano e a Cíntia, nós tínhamos lá a Cassiane e Eric, nós tínhamos lá o Bruno e a Alessandra. E choravam. Elas queriam filhos. Eu disse, só tem um resultado, filhos. Orar. Vem para o gabinete orar. Aí eu trouxe dos Estados Unidos um pregador chamado Jonathan Ramsey. Ele com a sua esposa, mais 4 diaconisas. Eles nunca tinham visto esses 3 casais. Ele começou a pregar. No último dia da pregação, ele disse, Deus está me mostrando que tem 3 mulheres aqui querendo ser mães. E que tem 3 moços querendo ser pais. E não estão conseguindo. Mas hoje Deus falou para mim. E ele, do nada, ele foi, andou no santuário e chamou o Eric e a Cassiane, chamou o Bruno e a Alessandra, chamou a Cíntia e o Cristiano. Ele pediu então que a esposa dele, juntamente com as diaconisas, colocassem as mãos sobre as barrigas daquelas mulheres. E foi um momento de choro, de constrangimento na presença do Senhor. E começamos a chorar, a igreja começou a chorar. E ele disse para mim, pastor, esse Eric aqui vai ter 2 filhos, um menino e uma menina. E esse aqui vai ter uma filha, mas esse aqui também vai ter 2 filhos, a Cíntia e o Cristiano. E o pastor Alcimar me tem culto. E ele disse, pastor, o senhor vai para os Estados Unidos, eu quero que o senhor leve um filme dessas crianças nos braços. Aí eu pedi que eu orar. Aí eu comecei a orar. E daqui um pouquinho, a Cíntia entra no gabinete e disse, pastor, eu disse, oi, estou grávida. Eu disse, amém. Na outra semana veio o Bruno com a Alessandra, pastor, oi, a Alessandra está grávida. Daqui um pouco vem a Cassiane e o Eric, estou grávida. Meus irmãos, Eric ganhou um menino e uma menina, e o Cristiano ganhou com a Cíntia 2 meninos, e o Bruno e a Alessandra um menino. Eu filmei, quando fui para os Estados Unidos, levei para ele e começou a chorar. Eu quero dizer que tem porta fechada para a oração na aula. Não tem jeito doente que a oração não cure. Não tem gente atribulada que não haja libertação. Hoje Jesus veio para buscar e libertar. Importa que o Senhor está ouvindo a tua oração. Olha, os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir. Diga amém. 1 Pedro 3,12 disse, porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Que coisa linda! Os olhos de Deus contemplam os agora. Você que está aqui atribulado, então que noite atribulado. Fora de dar o meu irmão Berico com capeta no corpo, vai sair sem ele. Vai sair sem ele. Pode ficar em carinha feia, pode rebolar, pode fazer o que for. Deus é o Deus poderoso da igreja. Glória a Deus. Quando Herodes perseguia, a igreja fazia o quê? Orava. Quando tinha doença, era curado, porque a igreja fazia o quê? Orava. Na sua casa, às vezes, entra lá um ventinho ruim, que você precisa orar para repreender esse vento ruim. E suplicar ao Senhor. Herodes estava ali. Segundo Crônicas 7,15, diz assim, agora estarão abertos os meus olhos, apenas os meus ouvidos, a oração que fizeres nesse lugar. Mas não no lugar do templo, não, em qualquer local. Verso 16, a Bíblia diz, agora escolhi esta casa, é a sua casa. Amém. E a Bíblia diz que Deus santificou a sua casa. Amém. A oração que você fizer, Deus está pronto para ouvir a sua oração. O que deu tanta paz a Pedro na prisão? Não foi por ele ter sido preso em outras ocasiões, foi porque os crentes estavam
orando por ele. Estava orando por ele. Pastor Paulo, eu estava muito doente lá na Unimed, internado, em coma, por causa da Covid, e eu vi um médico que falava assim: eu vou cuidar dele. Eu disse: não, você vai cuidar de mim, meu irmão? Eu vou sair daqui. Eu com dores, com febre. O médico passava a mão no meu rosto. Eu sentia. Ele disse: seu Aécio, eu não vou te deixar, eu vou cuidar de você. Eu disse: eu vou sair daqui. Se tem gente que não me conhece, que me trata dessa forma, imagine Deus que me conhece. Aí, quando estava no plantão, eu vi quando ele passava no plantão, falou no médico assim: doutor fulano de tal, oi, eu prometi o seu Aécio que eu ia cuidar dele, por favor, eu volto daqui a 2 dias, você cuida dele. Daqui a 2 dias ele voltava, e ele passava a mão na minha barba, no meu cabelo, e dizia: seu Aécio, eu vou cuidar de você. Eu disse: eu vou sair daqui, não está me enxergando, cheio de dores, mas o homem disse que eu lhe quero. Olha, filho, já viu quando seu pai abraça você e fala assim: tenha calma, vai dar tudo certo. Quem já ouviu essa palavra do pai e da mãe? Pode confiar, vai dar tudo certo. Se a sua mãe disse assim, um dia um jovem lá na igreja rebelde, querendo vir para Rio das Ostras, para uma balada daquele que tem lá, né? E a mãe disse: você vai, mas pega um Uber. Ele disse: não, vou comer a moto. Ele disse: não vai de moto, você vai voltar de madrugada. Vai de Uber. Volta de Uber. Não, eu vou de moto. Aí foram parar no caminho dele: pastor, ele está desobedecendo. Ele disse: ó, já li no livro que o único amor compara um pouquinho com o amor de Deus, amor de mãe. E mãe tem faro, tem radar. Se a tua mãe está falando para não me cuidar, se fosse você, não ia não. É porque a pastor falei: ó, mãe tem faro, mãe tem radar. Aí ele pegou, montou na moto e fez o quê? Foi, quando chegou lá no Alphaville, logo depois ali daquela patrulha, chegando ali no Mar do Norte, tem um posto. A moto dele quebrou o guidão, sem nada. Ele estava caindo no chão, com o dedinho quebrado, e a moto toda quebrada. Aí ele ligou para mim: mas qual é isso? Falei: oi, tem como o senhor vir aqui no Mar do Norte com auto-socorro? Eu disse: por que, meu filho? A minha moto quebrou. Aí peguei o auto-socorro no Michel e fui lá para socorrer. Chegou lá logo, ele lá deitado, lá e o dedinho quebrado. Eu disse: eu falei com você que mulher, mãe, tem radar. Se a sua mãe está falando com você que vai ser uma bênção, acredite. Se a sua mãe está dizendo não vá, não vai. Se a sua mãe fala assim: vai dar tudo certo, você pensa até que vai dar errado, mas no final vai dar sucesso. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre nós, os ouvidos de Deus estão sobre nós. O povo orava, a casa pode hospedar um grupo de oração. Quando você ora, você deve aprender a descansar nas promessas do Senhor. Livro de Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade tem matado tantas pessoas, tem derrotado muitas pessoas. Deus é quem cuida daquele que tenta fazer mal a você. Porque o livro de 1 de Pedro 3:12, a última parte, fala assim: mas o rosto de Deus é contra aquele que faz o mal. A igreja está aqui para fazer o bem. Você está com família para fazer o bem. Você foi chamado por Deus para fazer o bem. Você está aqui para edificar vidas, abençoar vidas. O rosto do Senhor é contra aqueles que praticam maldade. Herodes sofre a consequência provocada pelo pecado. Pecado esse que ele praticou. Ele pratica o pecado, embora ele sofre, ele não dava glória a Deus. Isaías capítulo 42:8 disse assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a alguém. E viu Herodes falar assim: não é o nome, é Deus, não é o nome, é Deus. Eu tenho muito medo desse negócio político, que as pessoas pensam que os demônios se tornaram Deus, que os capetas viraram Deus, dividindo família, saindo da igreja. Eu tenho muito medo disso. Herodes foi comido por vermes, porque não glorificava a Deus. E quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. A glória
a adoração, o louvor e a honra devem ser oferecidos para Deus. Muitos são os que sofrem por não darem glória a Deus. A oração liberta todo homem e toda mulher da soberba. Todo homem e toda mulher da soberba. A oração faz a igreja ficar no prumo. Muitos estão sofrendo. Verifique qual a área da sua vida que precisa ser revigorada, revisitada pelo Senhor. Herodes parecia estar no controle. Eu não estou terminando. E o pastor Batista, quando fala que termina, é só 3 e 5 minutos. Porque o pastor quando fala que termina, é mais um culto. Herodes parecia que estava no controle. Tudo indicava, pastor Paulo, que a igreja perderia a batalha. Mas no final do capítulo, o rei Herodes está morto, enquanto a igreja crescia. Glória a Deus. Com quem você tem lutado? Herodes morreu. E a igreja triunfou. Era uma igreja que orava. Por isso era uma igreja bem-sucedida. Igreja bem-sucedida não é que tem um carro no ano, não é porque tem dinheiro no caixa. Igreja bem-sucedida é aquela que leva tudo a Deus em oração. Quando se leva tudo a Deus. Eu estava lendo um livro de uma missionária, Esobel. Ela orava e ela dizia assim: se este obstáculo vem de ti, Senhor, eu aceito. Mas se vem de Satanás, eu rejeito. E todas as maldades dele em nome do Calvário. Se vem a tribulação em nome do Senhor, a gente aceita. Mas a tribulação vem de Satanás, você rejeita em nome do Calvário. Um contador chamado Alan Latap, ele disse o seguinte: ele deixou sua profissão de contabilista para se tornar um missionário. E ele disse o seguinte: vamos manter a cabeça erguida, vamos manter os joelhos dobrados, porque a vitória está do nosso lado. Vamos manter a cabeça e os joelhos dobrados, porque a vitória está do nosso lado. Vamos prosseguir, não ignorando o poder da nossa oração, porque a vitória está do nosso lado. E o eterno Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, abençoe a nossa vida. Aprenda isso. Mantenha a cabeça erguida. E os joelhos, porque a vitória